Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Para você que está comigo aqui no nosso canal, pessoas novas chegando, sejam bem-vindos no nosso canal. E hoje não tenho ninguém para dar os parabéns. Eu sei que deve ter alguém fazendo aniversário hoje, então parabéns para quem estiver fazendo aniversário hoje, tá bom? Deus abençoe. Mas vamos que vamos! Hoje é dia 15 de junho, né? Encerrou ontem o nosso recolhimento das pessoas para participarem do sorteio, tá bom? Então, nós temos Cida Albino, Eliene, Cleusa, Ruth Leal, Selma, Luiz, Lídia, Neuza, Hilda e Paulinha. De antemão, eu já digo que o primeiro contemplado aqui é o Luiz, que ele já vai ganhar a Bíblia, porque não tem mais ninguém aqui que nunca foi contemplado. Então, já eliminamos o Luiz dessa lista, diminui as pessoas ali para o sorteio. Depois eu vou contar o que vocês vão ganhar, tá bom? Vamos à leitura. 1 Reis 14, do versículo 1 até o capítulo 15, versículo 24. Por esse tempo, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua esposa: ponha um disfarce para que ninguém reconheça que você é minha esposa, e vá a Siló falar com o profeta Aías, o homem que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele um presente de 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel. Ele lhe dirá o que acontecerá com o menino. A esposa de Jeroboão foi à casa de Aías em Siló. Ele já estava velho e não podia mais enxergar. O Senhor, porém, tinha dito a Aías: a esposa de Jeroboão virá aqui fingindo que é outra pessoa. Perguntará a respeito do filho dela, pois ele está doente. Transmita-lhe a resposta que eu darei a você. Quando Aías ouviu os passos dela junto à porta, disse: entre, esposa de Jeroboão, por que finge ser outra pessoa? Tenho más notícias para você. Leve a seu marido, Jeroboão, esta mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o exaltei dentre o povo e o fiz líder de Israel, meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e o entreguei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedeceu os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração e sempre fez o que me agrada. Você pecou mais que todos os que vieram antes. Fez para si outros deuses e me enfureceu com seus bezerros de ouro. Sim, você me deu as costas. Por isso trarei desgraça sobre sua família e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Queimarei sua dinastia como se queima lixo até que tenha desaparecido. Os membros da família de Jeroboão que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Eu, o Senhor, falei. Então Aías disse à esposa de Jeroboão: volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel lamentará a morte dele e o sepultará. Ele será o único membro de sua família que terá um sepultamento digno, pois esse menino é o único de toda a família de Jeroboão, do qual o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. Além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel que destruirá a família de Jeroboão. Isso acontecerá hoje, agora mesmo. O Senhor sacudirá Israel como a corrente de água agita as canas de junco. Arrancará os israelitas desta boa terra que deu a seus antepassados e os dispersará além do rio Eufrates, pois enfureceram o Senhor com os postes que levantaram para adorar a deusa Azerá. Ele abandonará Israel porque Jeroboão pecou e fez Israel pecar com ele. Então a esposa de Jeroboão voltou a Tirza e o menino morreu no instante em que ela entrou em casa. E todo Israel o sepultou e lamentou por ele, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, as guerras, o modo como governou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel.
Jeroboão reinou em Israel por 22 anos. Quando morreu e se reuniu aos seus antepassados, seu filho Nadab foi seu sucessor. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão era uma mulher amonita chamada Naamá. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou sua ira com os pecados que cometeu, pois foram ainda piores que os de seus antepassados. Construíram santuários idólatras e levantaram colunas sagradas e postes de Azerá em todos os montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do rei Jeroboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Roubou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Sua mãe era uma mulher amonita chamada Naamá. Seu filho Abias foi seu sucessor. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era neta de Absalão. Cometeu os mesmos pecados que seu pai e não foi inteiramente fiel ao Senhor seu Deus, como seu antepassado Davi. Mas por causa de Davi, o Senhor seu Deus permitiu que seus descendentes continuassem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém e deu a Abias um filho para reinar depois dele. Pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor e obedecido a seus mandamentos durante toda a vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Durante todo o reinado de Abias, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Abias e Jeroboão. Quando Abias morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. No 20º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Asa começou a reinar em Judá. Reinou em Jerusalém por 41 anos. Sua avó se chamava Maaca e era neta de Absalão. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito. Chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Azerá. Derrubou este poste obsceno e o queimou no vale de Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra constante entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse no território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa juntou toda a prata e todo o ouro que restavam na tesouraria do templo do Senhor e no palácio real. Enviou alguns de seus oficiais a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, filho de Tabrimon e neto de Ezion, com a prata e o ouro e
a seguinte mensagem: façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Envio um presente de prata e ouro. Rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel Bet-Maaca e todo o Quinerete, bem como a terra de Naftali. Quando Baasa, rei de Israel, soube do que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e permaneceu em Tirza. Então o rei Asa decretou que todos os homens de Judá, sem exceção, ajudassem a levar embora as pedras e a madeira usadas por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar a cidade de Geba, em Benjamim, e a cidade de Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, a extensão de seu poder, tudo o que ele fez e o nome das cidades que ele construiu, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Em sua velhice sofreu de uma doença dos pés. Quando Asa morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, seu filho Josafá foi seu sucessor. Atos 10, de 1 a 23. Atos 10, de 1 a 23. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixadamente para o anjo e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de 12:00 e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: Não chame de impuro que Deus purificou. Aqui, gente, já entra essa questão de comida, né? Que algumas denominações acham que não podemos comer determinadas coisas, né? Determinadas carnes, alguma coisa assim. Não tem nada a ver, Deus purificou. Ele está falando aqui nesse texto. Se você não entendeu, releia e veja exatamente o que Deus está falando aqui, purificando toda a comida, né? Mas a voz falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Neste momento, os homens que Cornélio tinham enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Aqui porque eram gentios, né? Hoje, gente, nós somos os gentios, né? A não ser que nós sejamos descendentes diretos de Abraão, né?
nós somos os gentios, que Deus resgatou para si. E hoje somos a família de Abraão, hoje nós somos filhos de Abraão por adoção, porque Jesus Cristo morreu por nós. Oh, glória a Deus. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte foi com eles, acompanhado de alguns irmãos. Então Pedro até então só pregava para judeus, né? Aqueles que eram circuncidados e coisa e tal. Então aqui Deus o chama para também pregar aos gentios. Que Paulo já tinha esse chamado, né? Paulo tinha o chamado para pregar aos gentios, exatamente esse foi o chamado de Paulo. Mas ele e Pedro se desentendiam nesse aspecto às vezes. Então agora Deus abre os olhos de Pedro para isso, né? Conforme está lá em João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Procura lá, leia e você vai entender. Salmo 133, de 1 a 3. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Salmo de Davi. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Provérbios 17, de 7 a 8. Não convém ao tolo falar com eloquência e muito menos ao governador mentir. O suborno é como um amuleto da sorte. Quem o oferece sempre alcança o que quer. Infelizmente. É isso aí, encerramos nossa leitura por hoje. Que Deus abençoe todos vocês. E não se esqueçam de orar pelos enfermos, missionária Helena, a Áurea, irmã da nossa irmã Neuza, já recebeu alta, está em casa, mas carece ainda das nossas orações. A minha prima Ana, a irmã Floripes, mãe do nosso irmão Salatiel, né? Continuemos orando, intercedendo aí pelas pessoas que carecem das nossas orações constantes, tá bom, gente? Não se esqueçam de orar uns pelos outros aqui no nosso canal. Quando você orar, fala: Senhor, abençoe todos que estão ali inscritos no canal, no nosso canal de leitura bíblica. Ore, ore, ore. Deus ouve, Deus sabe que cada um de nós temos necessidade. Amém? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento em nome de Jesus. Amém? Gente, eu vou deixar aqui no final um videozinho do nosso templo, como que já está andando, tá bom? E se você quiser contribuir aí com o nosso 50 por 50, nosso projeto 50 por 50, 50 pessoas ofertando R$50, é só mandar aí o seu alô no meu WhatsApp, tá bom? Eu mando o Pix e você faz o Pix no nome da nossa tesoureira. Já tem o Pix aí no nosso... antes de ontem, se não me engano, eu mandei, né, o Pix da nossa tesoureira aqui. Mas caso você não tenha conseguido pegar, eu mando para você, tá bom? Um grande abraço. Deus é justo e bom. Vamos?